Fala, meus amigos, tudo certo? Mais um vídeo neste canal maravilhoso para a gente falar sobre seleção brasileira e falar sobre Copa do Mundo. Hoje é dia de Brasil, amigo. Hoje é dia de Brasil, certo? Inclusive, coloquei até a tela errada por aqui, que eu deveria ter colocado essa aqui, né? Ah, moleque, hoje tem... Moleque, tem noção que hoje tem Brasil em mata-mata de Copa? Mata-mata de Copa do Mundo, meu amigo. Não tem jeito, o nervosismo já tomou conta, a ansiedade já foi lá pra cima. Mas é isso aí, antes de tudo, se inscreve no canal, deixa seu like e vamos falar desse jogo da seleção contra o Japão. Já fiz um último vídeo explicando um pouco como joga o Japão. Espero que não trave esse OBS aqui, porque tá difícil hoje, tá? Mas vamos lá. Já fiz um vídeo falando sobre como que joga o Japão e como poderia o Brasil talvez se complicar, ou eles complicarem pra gente, a gente complicar o jogo pra eles, como que isso seria. E hoje vamos falar um pouco do que a gente espera pro Brasil, o que a gente espera que o Brasil faça, o que a gente espera que dê certo ou que possa dar errado. E enfim, mano, já aviso aqui, não estou trabalhando com a possibilidade de uma eliminação. Não trabalho com essa possibilidade, irmão, de verdade. Assim, ser eliminado pro Japão numa fase de Copa que não existia até outro dia, mano, assim, seria uma vergonha gigantesca, abissal, colossal, que eu não consigo trabalhar com essa possibilidade. Então eu vou abrir aqui pra gente o que eu espero que o Brasil faça, certo? Isso aqui eu fiz no pré-jogo de Brasil e Haiti. Haiti não, Escócia. Que eu tava esperando talvez a possibilidade do Luiz Henrique entrar. Dito isso, não aconteceu, né? Mas vamos tentar entender aqui um pouco. Ó, é esse aqui. Como que o jogo vai acontecer, tá? Enfim, principal ponto pra mim aqui, nesse momento do jogo aqui, saída de bola deles, é decidir o que o Brasil vai fazer. Eu acho que o Brasil tem, acho não, tenho certeza, porque o Ancelotti falou disso na coletiva, inclusive. Vou pegar minhas anotações aqui que eu fiz da coletiva. Coletiva Marquinhos ontem. Assim, eu tenho certeza que o Brasil tem bem definido o plano de jogo. O principal ponto é o que fazer na saída de bola do Japão. A saída de bola dos caras é um dos principais pontos, porque o que acontece? Eles jogam com treineiros de pé bom, tem 5 opções na zaga, podem rodar entre as 5. Eu coloquei aqui as 3 que eu imagino que são as 3 que mais jogaram. Mas pela direita, o Watanabe ali pode ser muito possivelmente o Tomiyasu. Meio que um plano anti-Vinícius Júnior ali, porque ele é um lateral de origem, talvez consiga correr para trás com mais facilidade para tentar parar o Vini. Então, possivelmente ele joga por ali. Dito isso, o que eu imagino aqui, o Brasil tem bem definido se vai fazer isso que está aqui na tela, que é pressionar, ou se vai deixar o Japão ter a bola e vai baixar as linhas para sair no contra-ataque. Porque o Japão é um time que se movimenta muito, que tem 5, não, joga numa linha de 3, e aí você tem uma linha de 4 à frente, que são 2 alas que tentam esgarçar a defesa adversária, tentam abrir, né, o campo, e você tem 4 caras, né, trabalhando por dentro, 2 volantes e 2 segundo atacantes ali meio que viram pontas, ora são meias, enfim, é uma movimentação muito grande. Então, eu imagino que o Brasil, se portar dessa maneira, vai ter o Paquetá e o Bruno vindo mais por dentro no momento de se defender, Cunha e Ryan fechando as alas e o Casemiro fazendo o que fez no jogo contra a Escócia até, dado o momento no segundo tempo que a Escócia teve mais a bola, o Casemiro ora baixava como terceiro zagueiro, né, entre os 2 zagueiros, ora ele saltava como volante. Então acho que o Brasil talvez tenha essa disponibilidade no momento de se defender, mas por conta que o Japão é um time que está acostumado a ficar com a bola e de tocar para conseguir espaços na defesa adversária, uma vez que não tem jogadores de tanto drible. O Takefusa Kubo possivelmente não vai jogar, que é um desses caras mais inventivos de drible. Mitoma e Minamino ficaram de fora da convocação, que eram os caras de mais criatividade no momento de 1 para 1 também. Então eles têm muito toque de bola, pouco drible e muito jogo por dentro, jogo associativo que se achar um espaço e entrar é complicado de parar. Dito isso, eu imagino um Brasil com essa escalação que está na tela, que é a mesma do último jogo. Cara, tá travando legal agora, hein? Travou firme. Ei, voltou. A mesma escalação do último jogo, com o Ryan pela direita. Acho que é muito boa essa escalação. É um encaixe de jogo bom pro Brasil em qualquer cenário. Se o Brasil quiser pressionar, tem 3 caras na frente que tem vigor físico para pressionar, principalmente Cunha e Ryan, e o Vini, que não tem essa característica, mas fisicamente vai muito bem. Então ele pode compensar, ele pode correr, pode pressionar. Assim como fez no último jogo, conseguiu fazer um gol que foi roubado dele e fez um outro gol na pressão do Ryan. Então acho que o Brasil pode muito bem usar essa pressão na saída, mas ela vai ter que ser muito bem encaixada, porque o Brasil no momento defensivo ele não pode, se for pressionar, ficar com 2 linhas de 4 e 2 só na frente, porque você deixa sobrar um dos zagueiros. A não ser que a ideia seja, vou deixar o zagueiro com o pé ruim, o zagueiro pior tecnicamente, que tem o pior passe, vou deixar ele solto, porque esse cara vai errar.
Então eu pressiono todos os outros jogadores, eu encaixo perfeitamente e deixo esse cara andar com a bola e fazer o que ele quiser. Até ele achar um passo, porque em algum momento ele vai errar. E se errar, é caixão e vela preta pros caras. Entendeu? Então eu tô nessa esperança de ver o Brasil ou pressionando com 3 na frente pra já ter todas as possibilidades de saída e começar a apertar muito forte, ou o Brasil deixar a bola com o zagueiro de pior saída de bola. Eu acho que são duas possibilidades muito fortes. Outras coisas que eu queria falar. Precisamos desse rapaz aqui, tá? Esse rapaz aqui hoje, ele vai... Irmão, o jogo é dele hoje. Assim como foi em todos os outros jogos da Copa, o Vini hoje é a principal peça do Brasil, obviamente. E eu acho que o principal ponto do porquê a gente precisa tanto dele é, independente do cenário, ele é peça fundamental. Se o Brasil quiser pressionar a saída de bola, se o Brasil quiser pressionar, tirar lá em cima, ou aquela pressão pós-perda que seja minimamente no meio de campo, ali no berimbolo, ele tem que ser o cara que vai coordenar isso. Não coordenar a pressão necessariamente, mas vai ser um dos caras mais importantes nesse momento. Por quê? Quiser pressionar zagueiro, quiser pressionar a saída de bola, ele precisa estar lá para pressionar. Se quiser pressionar no pós-perda, possivelmente a bola vai estar perto dele, ele tem que pressionar também. Ele, Matheus Cunha, Ryan vão ser muito importantes no momento defensivo. No momento ofensivo, se o Brasil quiser jogar em transição, ele vai ser o cara que vai correr para esse campo aberto. Então ele tem que resolver o jogo. Se o Brasil quiser jogar com a bola no pé, tocando e encurralando os caras lá, ele vai ser o cara do diferente, do drible, do atacar o espaço, receber um passe em profundidade, fazer gol. Então, assim, ele é a principal peça do jogo de hoje, assim como vai ser em todos os outros jogos, muito possivelmente, tá? Não trabalho com a possibilidade do Vini não fazer um jogaço hoje. E se não fizer, vai complicar pro Brasil. A gente tem outros nomes que podem resolver, mas tá, essa lista de nomes que podem resolver jogos foi diminuindo muito gradativamente durante a Copa. Perdeu o Estevão durante o pré-Copa e agora na Copa, né? Rodrigo, Estevão, aí depois Rafinha, e você vai perdendo nomes de jogadores que são muito decisivos, e o Neymar se lesiona. Então, assim, sobrou esse maluco aqui para resolver jogo pro Brasil. E é isso, tá? De resto, o que eu quero falar também, coletiva de Marquinhos e coletiva de Ancelotti. O que eles falaram ontem, excelentes entrevistas, tá? Excelentes entrevistas. Vou falar um pouco dos dois. O Marquinhos deu uma resposta depois de uma entrevista exclusiva com a KZTV, algumas perguntinhas que ele fez ali na beira do campo, sobre a fala do atacante reserva do Japão, que falou que o Brasil não é mais o mesmo, o Neymar não é mais o mesmo, e não sei o quê. E aí foi perguntado assim, pô, isso chega pra vocês? Isso bate como em vocês? Como é que é e tal, não sei o quê. E o que eu esperava era que ele chegasse e falasse assim, cara, chega, mas a gente não dá tanta importância. Chega, mas a gente não se importa tanto. Ele respondeu, cara, chega e, pô, irmão, a gente tem que provar que a gente é o Brasil, tá ligado? E eu gostei muito dessa resposta, principalmente por ser o capitão da seleção brasileira, porque a gente sentia falta de um cara ser mais, não pachecão, tá ligado? Mas, tipo assim, ser mais... Pô, mano, a gente é o Brasil, tá ligado? E assumir essa responsabilidade de ser o Brasil. E sinto muito, mano, a gente tem essa responsabilidade nas costas e a gente não pode perder pro Japão, tá ligado? E eles têm essa noção muito firme de que o Brasil não tem possibilidade de ser normal a eliminação hoje. Não tem como. Então, assim, tem uma pressão muito grande nas costas, um cara que é bicampeão de Champions League, capitão da seleção brasileira, e ele assumiu essa responsabilidade na resposta dele. Gostei muito Gostei muito da resposta do Marquinhos. Acho que é até um negócio de tipo assim, mano, ter um pouquinho mais de brilho, tá ligado? De orgulho mesmo. De falar, cara, eu tenho 5 estrelas no peito, irmão. Preciso. Tem que ser nós, tá ligado? Eu gosto muito disso. Acho muito necessário, principalmente em Copa do Mundo. Outra coisa que ele citou, isso na entrevista coletiva normal, é Brasil e Croácia, e citou PSG e Botafogo. Como assim, o futebol está mais equilibrado, mais igual, é mais fácil times menores, equipes com menos tradição, equipararem o jogo a nível técnico e físico. Isso é muito importante também. E os jogadores e principalmente o Marquinhos sendo a voz do jogo, às vezes a palavra muito difícil pro jogo de amanhã. Isso é importante pro jogo de hoje. Isso é importante também, tá? É assim, não pode ser eliminado? Não pode ser eliminado. É obrigação passar? Considero. Considero vexame ser eliminado? Considero também. Dito isso, tem que entender, os jogadores têm que entender. É um jogo bem difícil pro Brasil. É um time muito entrosado de um treinador que tá lá desde 2018. É um time forte do Japão. Não tem perigo. Perigo tem, óbvio. Não tem possibilidade do Brasil ser eliminado e a gente achar ok. Não tem como. Dito isso, pra eles, tem que ser assim, irmão, hoje é guerra, é um jogo difícil pra caceta e tem que ganhar, certo? E pra gente ir pra entrevista do Ancelotti, ele não deu os 11, obviamente, né? Deve sair daqui a algumas horas só. Deixa eu ver exatamente o que ele falou. Putz, eu não tenho muita coisa que ele falou, mas é muita coisa parecida.
Uma coisa, ele falou que trabalhou todos os aspectos possíveis, tempo normal, prorrogação, pênaltis, tudo. Ele trabalha com todas as possibilidades. Falou sobre a saída de bola deles, que é perigosa, principalmente se quebrar a primeira pressão. Foi um termo que ele usou que eu achei muito, muito importante, que é esse momento aqui, ó. Deixa eu achar aqui legal. Aqui. Basicamente o que ele falou é, se quebrarem a primeira pressão tocando bola, ou seja, essa bola entra no Watanabe ou no Itakura, que seja, enfim, e quebrar essa primeira linha com um passe, chegando nos meio-campistas, é difícil de pegar. Por quê? É um time que corre em campo aberto, praticamente. Não campo aberto, mas assim, gera-se um espaço, um clarão que abre no campo quando esse primeiro passe entra e tem um desencaixe de marcação e vira um barata voa. Então, é ficar muito esperto com isso. Entendeu? Então, por isso, até por essa fala dele, eu creio que o Brasil não jogue pressionando tanto. Porque ele citou esse perigo de se quebrarem minha primeira pressão, eu vou ter dificuldade para correr para trás, vai ser, mano, doideira. Então talvez ele seja um pouco mais polido no começo do jogo e se segurar um pouco mais defensivamente do que ficar pressionando em cima o tempo todo, porque sabe dessa dificuldade. E para fechar, falou que o Neymar pode jogar mais minutos do que no último jogo, e a gente já imaginava isso. Sobre a posição indefinida do Matheus Cunha por ali. Perguntaram para ele o que ele achava sobre o Matheus Cunha ser um camisa 9, que baixa muito, não sei o quê. Ele falou, cara, é uma coisa que ajuda muito a gente, porque gera muitas possibilidades. E você gera uma bagunça na defesa adversária. E aí, a gente vai jogar hoje contra um time que usa 3 zagueiros, e eu tenho dúvidas sobre como vai se portar o zagueiro central do Japão no momento que o Cunha baixar para virar camisa 10. Se ele vai acompanhar, se ele vai deixar para os volantes. Como jogam com 2 volantes, talvez ele deixe, mas pode gerar uma confusão muito interessante por ali. Se o zagueiro sai junto, abre-se um espaço entre os outros 2 zagueiros para Vini e para Ryan. Se ele não for, o Cunha recebe a bola com mais espaço para girar e para armar o jogo. Então pode ser muito interessante isso. Dito isso, família, não tem muito o que inventar não, tá? Hoje é Brasil, hoje é nós, tem que ganhar, obrigação, e é isso. Pra cima dos caras, hoje é Brasil e Japão, bagulho é louco, mata-mata de Copa do Mundo, se inscreve no canal, deixa o like pra ajudar a gente, vai ser maravilhoso. E é nóis, o Hexa vem se Deus quiser. Hoje é o primeiro passinho, vamos lá. Tamo junto!